O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês podem ver que o Evangelho de hoje é uma continuação daquele momento em que Jesus envia os apóstolos para pregarem a boa nova, né? É o primeiro envio, como eu já disse para vocês, que depois tem o segundo envio que se dá logo após a ressurreição de Jesus. O primeiro foi apenas ali para as mediações de Israel. O segundo foi para todos os povos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E os apóstolos vão e começam a dar a vida. Só que nessa primeira agora, eles voltam, né, contando as vantagens do que havia acontecido. E Jesus, percebendo neles, né, que eles foram lá e realmente fizeram, estavam cansados, Jesus disse: vamos descansar um pouco. Então tentaram descansar, mas não conseguiram, porque entraram na barca. Quando chegou lá do outro lado, a multidão já estava lá, e Jesus, com essa compaixão toda dentro dele, acabou pregando de novo, porque, mais uma vez, aquela palavrinha que nós vimos durante esses dias, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Até mesmo diante do cansaço, ele não descansa, porque o desejo dele de levar o evangelho, de levar a salvação, estava acima até do cansaço. E é a partir disso que eu queria entrar, né, no dia de hoje, que nós estamos celebrando São Paulo Mique e seus companheiros. Aqui na primeira leitura da carta aos Hebreus, ele está dizendo que nós devemos nos oferecer a Deus em perene sacrifício de louvor. O louvor aqui não é somente levantar os braços e fazer orações a Deus, mas é essa vida de sacrifício. A nossa vida deve ser um louvor a Deus. Até no momento do martírio deve ser um louvor a Deus. Então, Jesus, que tem compaixão do seu povo. Nós vamos lá para o século XVI e lá nós nos deparamos com São Francisco Xavier, que foi enviado por Santo Inácio de Loyola para o Japão. E nós temos que ter em mente que quando São Francisco Xavier ele vai para o Japão, ele vai para um país, uma nação pagã. Lá ninguém tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Porque nós hoje, quando nós somos enviados em missão, né, para evangelizar, nós vamos para
Cristãos, nós vamos falar para os cristãos. Pessoas que são batizadas, que já estão lá, né? Tem aquelas pessoas que vivem de retiros, né? Tem cristãos aí que vivem só de retiro. Acaba um, pega outro. Acaba um, pega outro. Às vezes nem mudar de vida mudam, mas ficam só de retiro, retiro, retiro. Aí nós dizemos assim, nossa, foi muito bom, nós vimos muitas coisas lá, ó. As pessoas se converteram. Bem, se são cristãos, já eram convertidos, né? Só estavam levando talvez uma vida errada em algumas coisas. Talvez não estavam indo na missa e passaram a voltar à missa de novo. Talvez até tenha se desviado de alguma coisa mesmo, mas uma ou outra assim que pode ser que nem batizado tenha sido. Mas geralmente quando nós vamos para pessoas que já foram, que já conhecem Jesus. Mas São Francisco Xavier, ele vai para uma nação de pagão. Ninguém lá ouviu falar de Jesus, não. Aí fala que depois de algumas décadas, 300.000 pessoas já haviam se convertido ao cristianismo a partir desse homem. Mas que graça, né? Um homem chega lá, não sei se ele foi com uma equipe, né? Mas se destaca sempre mais ele, porque até mesmo na biografia dele fala que ele lamentava, ele ficava dizendo que precisava se enviar mais pessoas para lá, porque ele via muita gente se perdendo, pessoas que ainda não haviam conhecido Jesus, e pedia para Santo Inácio que enviasse mais pessoas para lá. Esse era o sofrimento, né? Imagina ele batizando aqui, batizando lá, levando o evangelho aqui, levando o evangelho acolá. Claro, o fruto desse início da pregação de São Francisco Xavier foi o cristianismo que foi se firmando no Japão. E aí os jesuítas começaram a construir escolas. E olha bem, né? Quando se falava de escola dos jesuítas, ora, era escola boa. Lá se entrava e saía como cristão mesmo. Hoje não, hoje se entra e sai pagão, né? Está se invertendo as situações, né? Principalmente nas escolas católicas. Aí dentro disso, aí vem São Paulo Miki. Os pais dele colocaram ele nas escolas jesuítas lá no Japão, e ele ouvindo, né, os jesuítas ensinando tudo, ele acabou, dentro dele veio um fervor muito grande. E aí ele se torna um grande catequista, ele se torna um jesuíta, mas ele não foi ordenado logo porque não tinha bispos lá, precisou demorar um tempo, e ele foi o primeiro sacerdote japonês, São Paulo Miki. Passado um tempo, o imperador de lá, chamado Toyotomi Hideyoshi, ele tinha um grande amor para com os cristãos, embora ele não fosse cristão. Mas por questões políticas existentes com a França e as Filipinas, ele foi seduzido pelos seus ministros a não amar e odiar os cristãos. Diz, olha, eles estão crescendo aqui, viu? Se continuar assim, um pouco dia vão te pegar também. Aí ele começou a perseguir os cristãos. Nesse momento de perseguição, isso aqui é importante nós notarmos, muitos cristãos japoneses que estavam lá se mandaram, saíram do Japão e foram embora. E outros disseram assim, não, nós vamos ficar aqui.
nós vamos ficar aqui, nós não vamos sair. E dentro deles estava São Paulo Mique e os seus companheiros. Imagine, né? O império agora persegue os cristãos, eles são a maioria, então o que é que deveria acontecer? Os cristãos, vamos todos embora. Não, nós vamos ficar aqui. Vamos continuar sendo cristãos aqui, mesmo que nos persigam. E aí, dentro dessa perseguição, né, claro, São Paulo Mique foi preso com um grupo de pessoas, foram 26 pessoas, dentre eles adolescentes de 11 anos, de 13 anos, de 14 anos. Eles ali, olha, firmes. Eles foram levados da cidade de Meako a Nagasaki e, na hora que eles iam passando, eles eram injuriados pelos japoneses. Assim, jogavam pedras, aquelas coisas todas, e eles tudo ali firme. Aí eles foram, todos os 26, crucificados. Diz que São Paulo Mique, quando estava lá, é como se ele estivesse no trono, né? E à frente dos outros. Diz que ele tinha os olhos fixos no céu. Os olhos fixos, desejando agora o céu. O Papa Bento XVI, em uma das catequeses, ele disse que eles não eram fanáticos, mas eram de uma sobriedade muito grande. Imagine num momento desse você ter sobriedade, dá desespero. Eles todos sóbrios. Aí o São Paulo Mique dizia assim: Senhor, eu perdoo todos os meus algozes, desde o imperador até esses que estão aqui, eu perdoo todos, e peço a ti que o imperador seja batizado. Isso lá, crucificado. Tinha outros que pegavam os salmos, né, e dizia assim: a misericórdia de Deus é eterna. Disse que quando um falou assim, daqui a pouco nós estaremos no céu, aí um deles entrou num êxtase de alegria. Daqui a pouco estaremos no céu. Olha, a loucura, olhando pelo lado humano, dos cristãos que vão ser martirizados, né? A maior alegria. Outros louvavam a Deus cantando o Tedeu. E ali os algozes ficavam assim, admirados. Tentaram até fazer com que uns desses jovens pudessem até largar tudo. E eles não, eles firmes ali, olha, firmes. Até que vem o golpe final, né? Eles vêm, enfiam a espada, batem, até que um vai morrendo, um atrás do outro. E foram morrendo. E aí aconteceu o martírio deles. Mas vejam bem, ficou ainda cristãos por lá. Porque não foram todos que fugiram, saindo fora do país. Eles continuou grupos de cristãos. E ali nas mediações, né, de Nagasaki, né, perto do rio Urakami, esses grupos de cristãos ficaram lá. Olha, gente, foram 200 anos sem missa, sem padre, fugindo do imperador, rezando escondidos. Rezavam os seus terços, pediam a Nossa Senhora força, pedindo a Deus que enviasse missionários,
que os jesuítas voltassem. Olha, 200 anos depois é que chegou os jesuítas novamente, porque aí a reconciliação aconteceu. Mas nesse tempo, então, 200 anos significa o quê? Eram os pais catequizando os seus filhos. Então, os pais catequizavam os seus filhos, os filhos catequizavam os seus filhos, e assim por diante. Tudo na surdina. Eles tinham que se manifestar, não podiam se manifestar que eram cristãos, mas eles se reuniam escondidos. Mas, nesse período também teve muitas perseguições e muitos cristãos morreram. Eles eram obrigados a apostatar, ou seja, a abandonar a fé, pisando em imagens de Nossa Senhora. Eles tinham, os imperadores lá, junto com os seus ministros, quando eles prendiam, eles tinham, a imagem de Jesus crucificado, medalhas de Nossa Senhora. Então, quando eles eram presos, eles chegavam assim nos lugares e eles não sabiam quem eram os cristãos. Então, eles pegavam um e pegavam outros e levavam, e ali para saber se era cristão ou não, eles diziam: vocês são cristãos. Eles ficavam tudo ali. Aí eles diziam: então, pise no crucificado. Eles colocavam a cruz assim no chão e obrigavam eles a pisar. Quem não era cristão ia lá e pisava. Tinha outros que diziam assim, para cuspir na medalha de Nossa Senhora e xingar, blasfemar contra a Virgem Maria. E ali eles viam quem era cristão e quem não era. E aí muitos acabavam morrendo, Um ou outro que acabavam ficando com medo na hora e negavam a fé. Outros não, eles iam lá, eles obrigavam: cuspa agora e xinga essa mulher aí que se chama de Nossa Senhora. Eles balançavam a cabeça dizendo que não. Você não vai fazer isso? Não, eu não vou. Quero em particular, Então você é cristão? Eu sou. E aí, olha, faz assim, faz apenas uma simulação. Você pisa, mas você vai continuar sendo. Eles não. E eram mortos. E os outros iam ali, Os grupinhos ficando. Só para terminar. Eles receberam uma recomendação que provavelmente foi dos jesuítas. Eles disseram assim: foram 200 anos sem ver um padre, sem saber o que é uma missa. Sabiam de missas na teoria, mas eles nunca tinham participado da missa. E aí, a recomendação foi essa: para vocês reconhecerem se eles são padres verdadeiros, vocês vão ter que ver se eles não são casados, se eles têm amor à Virgem Maria e se são fiéis ao Papa. Olha, para não serem enganados. Então, 200 anos, aquele resto de cristãos ali no Japão, eles esperavam que os jesuítas, que os padres viessem, porque teve padres franciscanos. Eles esperavam que viessem. Então, a condição para eles saberem se eram padres de verdade eram essas 3 questões: amor à Virgem Maria, não eram casados, e amor ao Santo Padre, fidelidade ao Papa. 200 anos depois, a reconciliação voltou, aí a religião se tornou agora sem perseguição nenhuma. Eu narrei tudo isso para nós vermos, como é que está a sua fé.
O que é que tem abalado a sua fé? O que é que tem desanimado você? Que perseguição é essa? Será que essa perseguição é suficiente para você abandonar a igreja ou abandonar sua vocação? Lembremos lá dos mártires. Eles nos dão força para nós olharmos para frente e caminharmos. Eles nos dão força para nós observarmos que vale a pena ser cristão. Eu não sei quando isso vai acontecer de novo, né? Mas tudo está contribuindo para isso. Isso nos dá força para que no momento que isso vier a acontecer, que Deus possa dar a força necessária, e Ele vai dar, e que nós contribuamos. E se for para nós morrermos mártires, que nós morramos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.